Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes, dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham falado, mas não viram Jesus." Então ele lhes disse: "Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelos caminhos e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que dizia: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas.
minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão nos acompanhando neste momento do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Estamos lendo nesses dias vários relatos pascais que nos revelam diversos caminhos para encontrar-nos com Jesus ressuscitado. O relato de Emaús é talvez o mais significativo e, sem dúvida, o mais extraordinário. A situação dos discípulos está bem descrita desde o começo e reflete um estado de ânimo no qual podemos encontrar-nos também nós hoje. Os discípulos têm aparentemente tudo o que é necessário para crer. Conhecem os escritos do Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, sua atuação e sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem da ressurreição. As mulheres lhes comunicaram sua experiência e lhes anunciaram que ele está vivo. Tudo é inútil. Eles continuam seu caminho, envoltos em tristeza e desânimo. Todas as esperanças postas em Jesus desvaneceram-se com o fracasso da cruz. O evangelista vai sugerir dois caminhos para recuperar a fé viva no ressuscitado. O primeiro é a escuta da palavra de Jesus. Aqueles discípulos continuam, apesar de tudo, pensando em Jesus, falando dele, perguntando por ele. E é precisamente nesse momento que Jesus ressuscitado se faz presente em sua caminhada, onde alguns homens e mulheres recordam Jesus e se perguntam pelo significado de sua mensagem e de sua pessoa. Ali está ele, embora eles sejam incapazes de reconhecer sua presença. Não esperemos grandes prodígios. Se alguma vez, ao ouvir o Evangelho de Jesus e recordar suas palavras, sentimos arder o nosso coração, não esqueçamos que Ele caminha conosco. O evangelista nos recorda uma segunda experiência, é o gesto da Eucaristia. Os discípulos retêm o caminhante desconhecido para cearem juntos na aldeia de Emaús. O gesto é simples, mas íntimo. Os caminhantes cansados da viagem sentam-se para compartilhar a mesma mesa, aceitam-se como amigos e descansam juntos das fadigas de uma longa caminhada. É nesse momento que se abrem os olhos dos discípulos e eles descobrem Jesus como alguém que alimenta a sua vida, os sustenta no cansaço e os fortalece para o caminho. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.